começando a planejar sua viagem pela Europa? Já pensou em fazer o trajeto do Brasil até lá de outra forma sem ser de avião? Pois é, a gente fez um cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa e nesse vídeo a gente vai comparar tempo, custo, experiência e tudo que é diferente entre um trajeto de avião do Brasil para a Europa ou de cruzeiro do Brasil para a Europa. Oi! Eu sou a Bia e esse aqui é o canal Tini Bia Por Aí, onde eu e a minha mãe te mostramos destinos do Brasil e do mundo. A gente te mostra que você não precisa ser rico, milionário ou ter muita grana para conseguir viajar, que com um bom planejamento qualquer destino é possível sim. Nesse vídeo então eu te mostro as diferenças entre viajar de avião ou de cruzeiro do Brasil para a Europa. Primeiro vamos começar pela principal diferença. De avião você pode demorar entre 9 a 14 horas, dependendo de onde você está saindo e para onde você está indo. Então, uma viagem do Brasil para a Europa de avião pode levar esse tempo. Ela é bem mais rápida, tem muito mais empresas que fazem esse trajeto e você pode fazer em qualquer época do ano. E claro, é muito mais fácil de você encaixar em um roteiro mais apertado, porque vira e mexe tem algumas promoções daqui do Brasil para a Europa de grandes companhias aéreas. Mas eu vou ser bem sincera com você, uma viagem de avião, ela só vai te deixar lá no seu destino. Agora, se você fizer um cruzeiro, você já tem uma outra experiência, você já tem uma viagem dentro da viagem, o que eu gosto muito de fazer. E pra mim, uma viagem de avião tão longa se torna um pouco desconfortável. Mas isso é só porque eu tenho 1,85 m, então qualquer voo que eu faça dentro da classe econômica vai ser desconfortável. Mas se você tiver aí os seus 1,60 m, 1,70 m, 1,75 m, com certeza o seu conforto vai ser diferenciado. Então talvez isso não seja uma desvantagem pra você. Mas pra mim é uma desvantagem, mas não é por isso que eu não vou fazer grandes viagens de avião. Eu vou fazer grandes viagens, mas provavelmente eu vou levantar mais da minha poltrona ou eu vou ficar toda parada assim porque não tem como me mexer. Agora, se você for do time de pessoas altas com mais de 1,80 m, com certeza vai ser um problema. Fora que, na grande maioria das empresas aéreas, você tem que pagar pela bagagem de mão, bagagem despachada, o assento se você quiser selecionar, coisas assim. E já no cruzeiro você não precisa. Então, esses são alguns pontos que a gente considera quando a gente está planejando uma viagem. E também tem os riscos do seu voo ser cancelado, de você perder a sua conexão, de você ter que fazer grandes conexões para chegar em um destino, do tipo de ter que dormir em um aeroporto, ou de ter que pegar uma acomodação para você não ter que dormir no aeroporto, enfim. Quem viaja de avião, quem nunca viajou, mas imagina como é, você pode ter grandes problemas em um único trecho de avião. E claro, se você quiser tomar uma água em um aeroporto e não levou com você uma garrafinha de água, um copo ecológico com você, você vai pagar mais caro numa garrafinha de água. Se você já ficou com sede no aeroporto de Congonhas, você tá me entendendo de quanto custa uma garrafa de água por ali, né? Então, sempre leve com você uma garrafinha de água pra você não ter que passar esse tipo de problema. Então, todo esse tipo de coisa vai pesar no seu bolso, porque não é só a passagem aérea que você vai estar comprando. Você vai ter que estar pagando o seu tempo dentro do aeroporto, se você não tem acesso à sala VIP, ou se você tá em algum aeroporto que não tem a sala VIP que você pode entrar. Enfim, tem alguns gastos envolvidos na sua temporada dentro do aeroporto que você tem que considerar. Agora, viajar de cruzeiro é outra história, é outra vibe, é outro clima e eu, sinceramente, espero fazer novos trechos de travessia, tanto do Brasil para a Europa, da Europa para o Brasil, da África do Sul para a Europa, enfim, vários roteiros aí pelo mundo que eu tô sonhando em fazer, então eu espero muito repetir esse tipo de experiência, porque pra gente foi muito positivo. A gente gostou da travessia porque a gente gosta desse conceito de fazer uma viagem e várias viagens dentro da mesma viagem. E o cruzeiro, ele proporcionou isso pra gente, porque ele levou a gente até a Europa, mas a experiência do cruzeiro em si já era uma viagem, a experiência de descer em países, de descer em paradas, já era uma viagem, e tudo que envolveu o cruzeiro já foi uma viagem, então a gente curte muito esse conceito de viagem dentro da viagem, então a gente gostou muito. Os benefícios do cruzeiro são vários, tipo, você tem o conforto, você tem a sua cabine ela é arrumada 2 vezes por dia, você tem a alimentação, você tem o entretenimento, você tem as paradas, você tem tudo assim num lugar só e sem ter que pagar muito
a mais por isso. Então, eu acho que vale muito a pena fazer um cruzeiro do Brasil para Europa, Europa para o Brasil, enfim, todos os cruzeiros de travessia que tem aí mundo afora, eu acho que vale a pena. Se você não quiser descer em nenhuma parada, tá tudo bem, ninguém vai ir lá na sua cabine e te forçar a descer. Então, você faz o que você quiser dentro do cruzeiro, o que você quiser dentro da lei, né? Porque... Mas claro, viajar de cruzeiro, fazer uma travessia, não é todo mundo que tem esse tempo para fazer esse cruzeiro. Então, porque normalmente as travessias elas levam de 9 a 25 dias, depende do trecho que você for fazer. Por exemplo, tem um roteiro que desembarca lá na Noruega, eu acho, ou na Dinamarca, alguma coisa do tipo, que demora entre 24 a 26 dias. Mas também tem travessias que saem lá do Porto de Salvador, vai demorar aí uns 12 dias. Então depende de quanto tempo você tem, de qual trajeto você quer fazer também, né? Você não sabe quando acontecem os cruzeiros de travessia, eles acontecem do Brasil para a Europa entre os meses de março a final de abril. E se você for fazer da Europa para o Brasil, esses cruzeiros eles acontecem entre os meses de outubro a dezembro. Então, essas são as épocas do ano que acontecem os cruzeiros de travessia. E um dos pontos negativos de fazer um cruzeiro é, se você sofre de enjoos ou qualquer outra coisa desse tipo, talvez a experiência de cruzeiro para você seja traumatizante, seja muito chata, seja muito ruim. Então, você é do tipo de pessoa que enjoa em um passeio de barco, num passeio de escuna, num passeio de lancha, talvez fazer um cruzeiro não seja a melhor ideia para você, porque não adianta você fazer uma travessia e passar mal todo o tempo, porque você só vai estar perdendo experiência e não vai estar aproveitando. Às vezes é melhor a gente ir de avião mesmo e começar nossa viagem por lá do que ficar sofrendo durante quase 20 dias dentro de um cruzeiro. Então, se você é do tipo de pessoa que enjoa nessas ocasiões, talvez fazer um cruzeiro seja um pouco traumático e talvez não seja tão legal. Aí a pergunta que não quer calar, qual é que vale mais a pena? Aqui no canal tem 3 vídeos onde eu te mostro o passo a passo de como comprar um cruzeiro de travessia. Vou deixar aqui na descrição. E, infelizmente, os valores que eu mostro nesses 3 vídeos não tem mais. Então, talvez hoje em dia esteja valendo muito mais a pena você ir de avião do Brasil para a Europa, Europa para o Brasil, do que fazer um cruzeiro de travessia do Brasil para a Europa e ter que comprar a sua passagem de avião lá da Europa para o Brasil. Mas se você se programar com antecedência, comprar o cruzeiro durante uma promoção, tipo numa Black Friday, ou numa promoção aí que tem aí durante o ano, talvez seja elas por elas os valores. Então você tem que avaliar o que você pode pagar e o que você quer fazer também. Se você colocar na ponta do lápis toda a experiência que tem no cruzeiro, às vezes pagar um pouco mais caro vai valer a pena também, mas aí você tem que avaliar de acordo com o que você pode pagar. Então, resumindo, se você tem pressa, quer chegar logo lá no seu destino, vai de avião. Agora, se você quiser aproveitar e ter uma experiência de uma viagem dentro de uma viagem, vai de cruzeiro. Essas são as vantagens e desvantagens de você viajar de avião do Brasil para a Europa ou de cruzeiro do Brasil para a Europa. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like e um comentário aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida relacionada a viagens, mochilões, cruzeiros, qualquer dúvida relacionada a viagens, pode deixar aqui nos comentários que, se eu souber responder, eu te respondo sem nenhum problema. Se você gostou desse vídeo e desse conteúdo, eu já te convido a se inscrever nesse canal para apoiar o nosso projeto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!